Vamos agora entender uma análise qualitativa de cada modelo cultural, em cima de forças da DF+, e fraquezas. Agora vamos entrar em detalhes, tá bem? Esse documento aqui ele vai ser enviado para vocês, tá? E aí vocês vão poder tê-lo e usar da melhor maneira que puderem. Primeiro, busca-se a confiança operacional. Essa é uma característica do modelo 1 de ordem e segurança. Valoriza a segurança e minimização de risco. Então, a cabeça de vocês, para quem está ligado diretamente aos clientes, é isso daí. Essa é a cabeça. Segurança, minimização de risco total. A cabeça das pessoas é essa. Isso é um hábito mental. Ok? Agora nós vamos ver alguns reflexos quali, tá? Que são as conjunções dos gráficos. Primeiro, há um receio de assumir riscos. Esse é um ponto importante para vocês pensarem. Em diversos aspectos, até, por exemplo, vamos supor que você tem um técnico muito bom, um especialista. Você fala, vamos embora para a gestão, e na gestão tem gente que não quer assumir risco dentro do negócio, assumir outros tipos de risco, não tem cabeça para isso. Medo de assumir responsabilidades maiores dentro da empresa. Isso está acontecendo porque a empresa está crescendo, e como tem um viés técnico muito forte, tem pessoa que não se sente confortável em assumir outras responsabilidades. Então, isso é um problema futuro do ponto de vista de sucessão. Há um nível de indisciplina que percorre áreas. Isso já foi dito para vocês no gráfico, na análise gráfica. A indisciplina é as pessoas, às vezes, fazem as coisas do jeito delas. Fazem uma vez, não fazem outra. Acontece isso. É uma coisa grave? Não é. Mas como os números de vocês são todos altos, a gente tem que trazer esse ponto de atenção, ok? Processos e padrões, hoje, são insuficientes por conta do crescimento. E aí eu vou começar agora a atrelar as análises. Como vocês cresceram, vocês perderam em algum nível um pouco de qualidade ou o desenvolvimento de alguns processos e padrões. E a ausência de alguns processos e padrões, ou a revisitação deles, traz também a indisciplina. Então, para vocês entenderem que isso tem uma correlação também com o crescimento. Então, a disciplina também ela é influenciada pelo crescimento, vamos dizer, forte e acelerado de vocês. E, mais uma vez digo, isso não é um problema, isso é natural. Não podemos deixar isso correr solto, nós vamos tratar isso, mas não é nada grave, é natural. Outro ponto importante, pelo ponto da empresa crescer, as informações podem se perder se isso já não está acontecendo e tem a tendência disso se acentuar. Um outro ponto de atenção sobre a cultura de ordem e segurança, que é o modelo regra, algumas coisas tendem a ficar soltas demais. Existem algumas lideranças que elas deixam coisas soltas, ok? Como o estilo delas. É um problema? De forma geral, não. Mas com o crescimento da empresa pode vir a ser. Então, ter um discernimento até onde soltar e não soltar, esse é um ponto que requer, vamos dizer, muita análise para a gente poder ver os comportamentos mais saudáveis nesse sentido. Uma questão que fica clara aqui nos levantamentos é que o conhecimento ele não roda a empresa toda. Você vai falar, onde é que está isso daqui? Isso está na característica de regra que a empresa tem com uma minimização da facilitação. Então, muitas vezes, o conhecimento ele não roda, ele não desce, ele não chega no nível que precisa. Por isso que a mentalidade de facilitação ela não é proeminente. Vamos falar sobre o modelo 2 de autoridade e resultado, coisas que vocês têm que vocês não deveriam perder. Primeira delas, o fator domínio técnico intelectual é uma força de influência da empresa, é um atributo que vocês têm de cultura de autoridade, muito forte, ela influencia as pessoas. Quem não sabe quer saber, quem não entende quer entender. Quem quer argumentar precisa se qualificar, então esse é um ponto muito importante. Há uma prontidão de resposta, a empresa ela é orientada a responder rapidamente, tanto na sua área de back, quanto no seu front. De uma forma geral, aí eu estou falando da diretoria, porque a diretoria, nesse ponto, tem um fator de influência grande nessa cultura. A diretoria, de forma geral, é muito ágil. Ela é responsiva com questões de mercado, de forma geral. A mentalidade de cliente, em primeiro lugar, ela é proeminente.
algo que vocês não devem perder com esse crescimento que vocês vêm obtendo, ou seja, o cliente é fundamental, eu tenho que atender, eu tenho que resolver. O poder é distribuído e de todos os departamentos, que faltou isso. Há um foco em entrega. Então, a questão do poder, ela não é concentrada, ela é distribuída, e as pessoas têm o foco de eu tenho que entregar, eu tenho que entregar. Esse é o ponto fundamental. Quais são alguns pontos de atenção dessa cultura? Há personalismo de lideranças. Significa o quê? A liderança tem seu jeito de conduzir. Então, corre o risco de você ter várias DF+. Ok? É bom você ter a personalidade de cada líder sendo otimizada? Sim, isso é legal, a diversidade é bom. Apenas a gente chama atenção para o personalismo e não é uma cultura à parte. A dificuldade que muitas pessoas têm em dizer não, exatamente por uma cultura de influência, de responder à autoridade e dificuldade, muitas vezes, de fazer prevalecê-la. Dificuldade de entender sobre lucratividade. Isso tem relação com o assistencialismo, de certa maneira. O que acontece com isso daqui? Muitas pessoas, na cultura de autoridade, entendem que o importante do trabalho é o trabalho de qualidade e o trabalho técnico. Ponto final. O importante é nós entregarmos a segurança do trabalho técnico, do escopo do projeto para a empresa. Essas pessoas não estão erradas em pensar dessa maneira, muito antes, pelo contrário. É um pensamento correto e nobre. Só que ele, muitas vezes, ele anda isolado. É só esse pensamento, e não é só isso. Uma empresa, ela não pode pensar só nisso. É isso e também você tem que pensar nas margens, pensar na lucratividade. Então, muitas pessoas têm dificuldade em entender sobre essa questão de lucratividade por conta desse pensamento. Isso é muito comum em culturas de autoridade, tá? Forte. Dificuldade aí também é similar com questões de alta performance, de produtividade, de fazer o máximo em menos horas, aumentando margem, melhorando os resultados. Muitas pessoas têm dificuldade com isso. Não é toda empresa, mas é um ponto de atenção. Algumas células do negócio são conectadas com o resultado, e a qualidade não é o mais importante, enquanto outras a qualidade é mais importante, o resultado não. O balanceamento de resultado e qualidade é um ponto, vamos dizer, que nós precisamos evoluir ainda mais, subir ainda mais essa régua, ok? Principalmente com o crescimento da empresa. É por isso que a gente deixou isso, inclusive, destacado e separado. No modelo 3, na cultura de acolhimento e propósito, nós temos aí um ambiente totalmente colaborativo. A empresa, isso é uma vibe dela muito forte, não pode perder isso. As metas que vocês têm, o sistema de metas, ele gera um foco no coletivo. As pessoas sentem bem-estar e ambiente relacional, esse é um outro ponto muito importante. A empresa tem acesso fácil às lideranças, tá? Pode você falar, tem um ou outro que foge disso, mas a cultura central da empresa é uma facilidade às lideranças. Se cria ambiente para as pessoas poderem realizar seu trabalho, tá? Isso é muito, muito bom. O ambiente ele é propício a um trabalho, execução e tudo mais. São estilos variados de liderança de equipes. Aqui a gente está querendo dizer que isso é positivo, enquanto no outro momento eu falei do personalismo, exatamente, são facetas de uma mesma situação. E o que a gente quer dizer é, nós temos que encontrar um ponto de equilíbrio para ter cuidado. O ambiente te traz forte interação pela clareza de alguns dados. Então, tem muitas informações de vocês, elas são compartilhadas, todo mundo sabe. Isso facilita a interação, as pessoas sentem parte dentro de um coletivo. O que precisa ser trabalhado, melhorado, evoluído. Há algum nível de silo? Existe. Áreas trabalhando para dentro, ok? Não para fora e não interagindo. Algumas lideranças envolvidas além da conta na operação. Então, há uma tendência das pessoas descerem a mão para a operação, então, na microgestão. A microgestão, ela é necessária quando você não tem o entendimento da operação e você precisa ter uma clareza do que está acontecendo, ou você tem um nível muito júnior em situações de impacto e de risco. Aí a microgestão ela tem que vir, ok? Há alguma centralização? É um ponto de atenção. Isso aqui é grave? Não. Se fosse, eu destacaria. Mas há alguma centralização que não precisaria. Mais uma vez, eu digo, tem hora que a centralização é necessária, tem hora que o comando e controle é necessário, tudo na dose certa, não tem problema. Mas há alguma centralização um pouquinho além da conta, em algumas frentes. Isso não é na empresa toda. Baixo compartilhamento de ideias trazendo certo silo. Então, vocês têm células que muitas vezes não têm a cultura forte de compartilhar. Então, isso traz o quê? Traz o elemento de silo, de fechar. Surgimento, risco futuro. Surgimento de pequenas DF+. Ok? Isso é um risco.
Não que vocês tenham isso hoje, mas a gente vê sinais de fumaça, ok? Modelo 4 da inovação. Há forte jogo de cintura. A empresa de vocês é uma empresa adaptável. Então, ela se renova, ela se reinventa. Isso está no DNA, na origem dessa empresa. Isso é muito forte. Há uma inquietude positiva. É uma empresa que ela é provocada, ela é inquieta. Se essa força não é de todos, essa força vem por parte de algumas pessoas influentes, com autoridade, elas trazem uma inquietude muito positiva. Não deve se perder isso. Há a provocação de olhar para o mercado e oportunidades emergentes. Existem, a empresa ela é provocada, até no nível de algumas pessoas especificamente, mas essas pessoas influenciam a cultura. Então, há uma provocação de olhar para o mercado, de olhar para fora. Isso mexe um pouco com as pessoas. Eu recomendo que isso não se perca, muito pelo contrário, isso se acentue. Há espírito de agilismo em rodar os projetos. Mesmo que vocês falem, nós podemos ser uma empresa mais rápida, ok, pode ser, mas que há o espírito, há. Tá? Então, tem empresa que nem conseguiu desenvolver o espírito ainda. Vocês têm. E o que pode ser melhorado nessa cultura de inovação? As pessoas não estão conectadas fortemente com futuros emergentes. O que é isso? O que está emergindo no futuro, no nosso mercado, no nosso negócio? Não, esse olhar para fora, ele não está sistematizado, ele não está estimulado, ele não está no DNA, no sangue. E por que eu digo que isso é interessante para vocês? Pelo nível de competência técnica que vocês têm no corpo de vocês. Tá? Se vocês trazem essa competência técnica, um olhar de futuro emergente, é um grande poder, imenso. Muita liberdade que vocês dão, gerando comportamentos dissociados. Aí vem disciplina, pessoas que muitas vezes não pedem coisas, simplesmente comunicam, sabe? Então, vai trabalhando muito do jeito dela, da forma dela, e que às vezes, não estou dizendo que isso é ruim, às vezes isso pode ser nocivo, ok? Aqui é um ponto de atenção. Existe um pouco de ego, não muito, mas existe. Com o ego, aquele direcionado, não é a vaidade, que às vezes as pessoas associam ego à vaidade, não é isso. O ego é o preciosismo em alguns projetos. Há essa questão. Medo, risco e a busca da confiança operacional. Então, tem aspectos negativos e positivos combinados que traz esse ego de que o preciosismo, a fórmula da perfeição completa, isso muitas vezes não é necessário, não foi o que foi contratado, e isso muitas vezes pode sacrificar margens e traz o impacto de performance que muitas vezes a gente tem. Ambiente aberto, informal, que não é muito explorado para co-criar. Então, aqui eu trago um outro elemento para vocês. Vocês têm uma força que é conquistada, que é esse ambiente aberto, informal, que vocês poderiam utilizar isso para co-criação e não exploram tanto quanto poderiam. Então, é um ponto a melhorar.